Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece estar bem, algo dentro de você ainda grita? Um incômodo abafado, discreto, que insiste em voltar sempre que o mundo silencia. Como se a vida que você leva fosse apenas uma casca e aquilo que há de mais verdadeiro estivesse escondido, soterrado, pedindo para respirar. Vivemos cercados por distrações, notificações, promessas de felicidade rápida, soluções de um clique. A sociedade atual se especializou em nos afastar de qualquer forma de dor. Nos ensina a sorrir para a foto, mesmo quando por dentro tudo está ruindo. A nos mostrar fortes, mesmo quando a alma está desmoronando em silêncio. Mas e se a dor for mais honesta do que tudo isso? E se for ela que revela quem você realmente é, quando todas as máscaras caem? Não como castigo, mas como uma espécie de chamado. Uma chance rara de se ouvir de verdade, sem as vozes dos outros, sem as imposições do mundo. Nietzsche acreditava que a dor não deveria ser evitada, mas encarada de frente. Ele via nela um instrumento de lapidação da alma, uma via para a autenticidade. Em tempos onde todos querem parecer bem, talvez a maior rebeldia seja assumir que não está. Somos treinados desde cedo a fingir, a esconder o choro, disfarçar o incômodo, vestir personagens. Mas chega um ponto em que isso começa a doer mais do que a própria dor que tentamos esconder. E essa dor que sobra, que insiste, que reaparece, talvez seja exatamente o que te resta de mais sincero. Talvez o silêncio que você tanto evita seja o único lugar onde a sua verdade ainda mora. Talvez o desconforto seja só o início de um encontro. Não com o que esperam de você, mas com quem você é de verdade. Então, olha bem para dentro. A vida que você está vivendo é realmente sua? Nietzsche não responderia isso por você, mas ele te daria coragem para perguntar. A pergunta ecoa, não é? A vida que você está vivendo é realmente sua? E o silêncio que se segue pode ser muito forte. Um grande espaço vazio, onde as desculpas de sempre perdem a força e as muitas distrações do dia a dia se mostram claramente inúteis. Esse desconforto forte, essa inquietação que cresce quando somos obrigados a encarar a honestidade direta dessa pergunta, é o primeiro e importante sinal do abismo. Um abismo que Nietzsche, diferente de muitos, não temia. Ele o investigava como o próprio coração da existência, o lugar onde a verdade mais pura e sem disfarces aparece. E como se esse olhar para dentro já não fosse difícil o bastante, ele nos coloca diante de uma ideia ainda mais impressionante, tão grande que quase nos paralisa: o eterno retorno. Pense um pouco. E se cada momento da sua vida, cada alegria rápida, cada lágrima escondida, cada decisão que parece sem importância e cada instante de revelação importante que muda tudo, se repetisse? Não uma vez, mas para sempre, exatamente na mesma ordem, sem mudar nenhum detalhe, sem nada de novo acontecendo na sua própria vida. Você conseguiria encarar essa ideia e, mesmo assim, dizer um sim com convicção a essa repetição sem fim? De aceitar esse ciclo que parece inevitável, não como um castigo do universo, mas como a afirmação mais forte e positiva da sua passagem por este mundo. Isso, para Nietzsche, não é tanto uma previsão literal sobre o universo, mas sim um grande e difícil teste para a alma. Você está vivendo de um jeito que gostaria, com todo o seu ser, de reviver cada segundo, cada respiro, para sempre? A sociedade de hoje, com seu grande e atraente conjunto de alívios momentâneos e promessas de felicidade rápida, nos oferece muitas rotas de fuga desse tipo de pensamento perturbador. Ela adormece a alma com o consumo sem parar, com a busca desesperada por aprovação nas redes sociais, com a promessa de um futuro sempre melhor, desde que você compre o produto certo, siga a pessoa influente do momento
ou se encaixe perfeitamente no padrão esperado. Busca-se o novo a qualquer custo, o esquecimento do passado que convém, a negação constante do presente doloroso. No entanto, Nietzsche, com a força de uma grande tempestade de ideias, nos puxa de volta para o centro da questão, para a honestidade direta e firme do "isto é o que é". E de forma mais corajosa, ele nos convida a amar esse isto, a ideia transformadora do amor fati, o amor ao destino. Amar o que é necessário, o que nos acontece, não por uma aceitação triste e sem luta, mas como um ato cheio de vida, da mais forte vontade, uma escolha consciente de abraçar o conjunto completo da vida. Significa olhar para as dores muito fortes, as perdas que não têm conserto, as decepções difíceis, não como erros horríveis no sistema da sua vida, ou como castigos injustos, mas como os fios muito importantes e que não podem ser trocados, que formam o desenho único e cheio de detalhes de quem você é. É o reconhecimento difícil, mas que liberta, de que mesmo o maior sofrimento, aquele que te abalou profundamente, ajudou de forma marcante na sua força para se recuperar, no seu ponto de vista único, na sua maturidade de sentimentos e pensamentos. Você aguentaria de verdade ser quem realmente é, se isso quisesse dizer aceitar cada cicatriz, cada defeito, não como algo a ser escondido, mas como parte fundamental da sua beleza verdadeira e da sua história da qual você não pode abrir mão. O ciclo do qual você não pode escapar, então, não é uma praga que vem de fora, mas a própria vida em seu conjunto completo, que não se pode controlar, com seus altos e baixos, suas alegrias e suas dores. O eterno retorno, quando visto como esse espelho severo, mostra a força da sua vontade, a força do seu desejo. Você fica com medo e sem esperança diante da ideia da repetição, ou se levanta com coragem para viver cada momento com tanta força, sentido e objetivo, que sua repetição se torna não um peso, mas algo muito bom e muito desejado. Nesse jeito de ver, a dor deixa de ser aquele grito baixo e que incomoda do começo e se transforma numa nota importante na música da sua vida. Uma nota que você aprende não apenas a tolerar ou aguentar, mas a amar como parte fundamental da música da sua alma. Encarar esse ciclo, esse espelho de Nietzsche que mostra o fundo da sua alma, é o caminho difícil, mas que vale a pena, para descobrir aquela verdade escondida que falamos no começo. Não existem respostas fáceis ou soluções milagrosas nesse caminho. Há apenas o convite para uma caminhada totalmente sincera, e às vezes, que dá medo, em direção ao seu eu mais profundo. Você está pronto para parar de fugir, de se distrair, de se desligar e começar a dançar com o seu destino, por mais bagunçado, incerto e difícil que ele pareça? A questão principal que Nietzsche deixa para nós não é se o ciclo do eterno retorno existe de fato, mas como você escolhe viver a sua única e valiosa vida diante dessa possibilidade tão forte. Então, depois de olharmos de frente para o espelho desafiador do eterno retorno e considerarmos a ideia radical de amar nosso destino, o amor fati, podemos sentir o peso e a grandeza disso tudo. Aceitar cada detalhe da nossa história, as dores profundas junto com as alegrias intensas, como partes que não podem ser tiradas de quem somos, é um passo enorme. Mas essa aceitação profunda, essa espécie de paz que encontramos ao abraçar o que não podemos mudar, não é, de forma alguma, o fim da linha ou um convite à passividade. Pelo contrário, é justamente aqui que uma nova e estimulante jornada tem a chance de começar. Uma jornada de ação consciente e de verdadeira transformação interior. Porque pense bem, uma vez que paramos de gastar nossa energia vital lutando contra o que já é, ou tentando fugir da realidade, uma quantidade imensa dessa mesma energia se libera dentro de nós. Aquela força que antes era consumida pela negação,
pelas distrações, pela tentativa cansativa de nos encaixarmos em moldes alheios, agora fica disponível, e ela pode ser direcionada para algo muito mais construtivo, a tarefa de construir e fortalecer a nós mesmos. Nietzsche nos fala de algo que ele chamou de vontade de potência. Podemos entender isso aqui, de forma prática, não como um desejo de controlar os outros, mas como uma força vital, uma energia pulsante que existe em cada um de nós. É um impulso natural para crescer, para ir além das nossas limitações, para nos tornarmos mais autênticos e completos. Imagine essa força interior como um artista que mora dentro de você. Se a vida, com seu ciclo de acontecimentos, é a tela e as tintas que nos são dadas, essa vontade de potência é a mão criativa desse artista, que decide o que fazer com esses materiais. Num mundo onde, segundo Nietzsche, não recebemos um manual de instruções pronto para a existência, somos nós os responsáveis por criar nossos próprios valores, por definir o que é importante para nós. Somos nós que temos o poder de dar significado às nossas experiências, transformando o sofrimento em aprendizado e a alegria em impulso para seguir adiante. E como essa criação de si mesmo acontece no nosso cotidiano? Não se trata apenas de realizar grandes feitos heróicos. Esse processo de tornar-se quem você é se manifesta nas pequenas escolhas diárias, nos atos de coragem que ninguém vê. Acontece quando você decide dar ouvidos à sua intuição, em vez de se levar apenas pelo barulho externo. Quando você enfrenta um receio antigo, quando escolhe a honestidade consigo mesmo, mesmo que seja desconfortável. Cada vez que você alinha suas ações com aquilo em que verdadeiramente acredita, está dando mais uma pincelada na sua obra, fortalecendo essa força interior. Este é o caminho para que você possa, de fato, não apenas suportar, mas abraçar e afirmar quem você realmente é. Não como se carrega um fardo, mas como se cuida de uma obra de arte única que está sempre se fazendo. Uma obra que você aprende a amar e a defender. É um processo contínuo de se fortalecer de dentro para fora. A pergunta então se expande. Você tem a coragem não apenas de enxergar quem é, mas de ativamente participar da construção de quem você pode se tornar, usando com sabedoria as experiências que a vida lhe entregou? Essa jornada de usar nossa força interior, essa vontade de potência, para sermos os artistas da nossa própria vida, criando quem somos a partir das experiências que o destino nos entrega, é um trabalho contínuo. É uma jornada que não tem um ponto final exato, mas que se revela a cada passo, a cada escolha consciente. E à medida que caminhamos por essa estrada de autoconstrução e aceitação da nossa história única, algo começa a mudar profundamente na nossa forma de ver e interagir com o mundo. Aquela sensação de peso, de estar perdido ou de ser uma vítima das circunstâncias, começa a diminuir. No lugar dela, pode surgir uma curiosidade renovada, uma abertura para a vida. Se antes o medo guiava muitas das nossas decisões, agora é a nossa verdade interna, aqueles valores que estamos ativamente construindo, que começa a iluminar o caminho. Passamos a nos perguntar menos: o que os outros esperam de mim? E mais, o que ressoa como verdadeiro para mim neste momento? Viver autenticamente, seguindo esses princípios que estamos explorando com Nietzsche, não é algo que acontece apenas na nossa cabeça. Reflete-se em como vivemos o nosso dia a dia. Significa fazer escolhas, pequenas e grandes, que estejam alinhadas com quem estamos nos tornando. Pode ser escolher um trabalho que tenha mais significado, mesmo que pague menos. Pode ser dizer não para algo que não nos serve mais, mesmo que isso desagrade alguém. É ter a coragem de mostrar ao mundo um pouco mais daquela verdade que encontramos dentro de nós, sem tantas máscaras. Nietzsche via essa forma de viver não como um fardo pesado de responsabilidades morais, mas como uma espécie de dança. Uma dança com a vida,
com o destino, com todas as suas alegrias e dificuldades. Quando você aceita a música que lhe é tocada, seu destino, suas circunstâncias, e se permite usar sua força interior para criar seus próprios passos, suas escolhas, seus valores, a vida pode se tornar mais leve, mais fluida. Há uma liberdade e até uma alegria em saber que você está vivendo de acordo com seus próprios termos, da forma mais honesta possível. Não é uma felicidade superficial, mas uma satisfação profunda que vem de ser fiel a si mesmo. Essa liberdade, claro, vem de mãos dadas com uma grande responsabilidade, a de sermos os autores da nossa própria história e do nosso próprio significado. Mas, para Nietzsche, essa responsabilidade não é um peso esmagador. Pelo contrário, é a própria condição da nossa liberdade mais radical. É o que nos permite transcender a ideia de sermos meros produtos do acaso e nos tornarmos criadores ativos da nossa existência. Ao abraçarmos essa dança, essa liberdade responsável, estamos nos preparando para olhar de volta para aquela pergunta inicial: você suporta quem realmente é? Não mais com receio, mas com uma nova força, uma nova clareza. Estamos aprendendo a transformar o ciclo que não podemos escapar no nosso próprio palco de autoexpressão. Quando o ciclo da vida se transforma em nosso palco de autoexpressão, munidos da força e clareza que cultivamos, uma nova postura se revela. Nesse palco, não somos mais meros espectadores passivos dos acontecimentos. Nós nos tornamos os protagonistas, os dançarinos que escolhem seus passos. E o ato mais corajoso que podemos realizar é dizer o nosso grande e sonoro sim à totalidade da existência. Este sim não é uma aceitação resignada do inevitável, mas uma afirmação vibrante e cheia de vida, uma escolha consciente de abraçar cada nota da complexa sinfonia da vida, as melodias alegres, os tons melancólicos, os ritmos desafiadores, porque todas elas, sem exceção, compõem a nossa canção única e insubstituível. É o profundo reconhecimento de que, ao amarmos nosso destino e ao nos tornarmos os criadores ativos dos nossos próprios valores, cada momento se carrega de um significado que transcende o ordinário. Um significado que nós mesmos tecemos com os fios da nossa experiência. A história que vivemos, com todas as suas curvas inesperadas e seus desafios, passa a ser encarada não como um fardo ou um roteiro cruelmente imposto, mas como a rica e fértil matéria-prima da nossa mais autêntica e preciosa obra de arte. Nós mesmos, em constante devir, e a beleza incomparável dessa obra não reside em uma perfeição inatingível, mas sim na honestidade corajosa com que a construímos, na fidelidade inabalável à nossa verdade mais íntima. Viver essa verdade, no dia a dia, com todas as suas nuances, é a expressão máxima daquela força vital que Nietzsche tanto nos incentivou a despertar. Não se trata, portanto, de alcançar um estado final de iluminação ou uma tranquilidade imperturbável, livre de todos os problemas. Trata-se antes de um compromisso renovado a cada amanhecer com a jornada contínua de se lapidar, de se superar, de florescer e dar frutos mesmo em meio às condições mais áridas que a vida possa apresentar. É redescobrir a capacidade de encontrar uma alegria genuína, não na ausência de dificuldades, pois elas são parte da vida, mas na crescente habilidade de enfrentá-las com o espírito mais leve, com a sabedoria e a graça de quem aprendeu a dançar com o próprio caos interior e exterior. Esta filosofia, em sua essência, nos convida a encarar a vida não como uma série de problemas a serem metodicamente resolvidos, ou como uma sentença a ser cumprida, mas como uma realidade multifacetada a ser vivida com intensidade, paixão e, acima de tudo, com uma profunda honestidade para consigo mesmo. É um chamado para sermos verdadeiros artistas da existência, capazes de transformar o sofrimento em aprendizado valioso e a experiência vivida em sabedoria que ilumina o caminho.
E essa jornada de autoconhecimento profundo, de autoaceitação radical e de autoexpressão autêntica, de fato, nunca realmente termina. Pelo contrário, ela se aprofunda e se enriquece a cada nova experiência, a cada reflexão que nos permitimos ter. Assim, se cada um de nós é esse artista singular, constantemente moldando a própria vida com as ferramentas da consciência e da vontade, a grande e contínua aventura reside em descobrir, a cada novo dia, que novas cores, formas e texturas nossa existência pode assumir. Que tipo de melodia única e vibrante sua alma anseia por expressar no vasto e ressonante palco do mundo? A exploração, para quem tem coragem, apenas se aprofunda.